E pode rodar a vinheta, porque tá na hora. Tá na hora do Lofredo. Tá na hora do futebol. Bom dia, Lofredo. Bom dia, Bom dia, Lofredo. Bom dia, Mariana. Seja bem-vinda. Obrigada. Você vê, né, que tem gente chegando. Mariana, bispo aqui. E tem gente indo embora no Flamengo, porque acabou a era Vitor Pereira. Foi uma era bem conturbada e assim, uma era mal planejada, porque a contratação foi mal feita, vinda depois de uma demissão de um técnico campeão, que foi o Dorival Júnior, que a diretoria podia ter contestação, a torcida talvez tivesse alguma, pouca, mas que tinha feito um trabalho vitorioso. Chega o Vitor Pereira, que fez um trabalho mediano no Corinthians apenas, que não o credenciava a dar um salto, sair de um elenco como o do Corinthians para um elenco como o do Flamengo, para a disputa de todos os títulos, e ele falhou na disputa em todas as ocasiões, sem contar as ideias completamente fora do padrão, difíceis de entender. Eu vou aqui tentar fazer o tal do advogado do diabo, do outro lado. Será que não faltou um pouco de tempo a mais? Ele teve tempo, ele teve recursos? Eu diria que ele teve tudo. Com mais tempo ele ia conseguir fazer uma destruição maior, tá? Porque o trabalho dele é bem ruim mesmo. Um dos piores trabalhos já feitos no Flamengo desde Jorge Jesus. Jorge Jesus chegou em 2019, foi mega campeão com o Flamengo, foi campeão do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores, fez o time jogar de uma maneira brilhante, deixou saudade, inclusive é um dos nomes cotados aí para substituir o Vitor Pereira, e o Flamengo foi tentando todo tipo de técnico, né? Domenech Torrent, Paulo Souza, Rogério Ceni, técnico nacional, técnico estrangeiro, de diversas nacionalidades. O Vitor Pereira certamente é o que fez o pior trabalho, ainda que o aproveitamento dele não seja tão ruim se a gente for olhar os números e fixar apenas em números. Vamos lá. Aí, ó. 19 jogos que ele dirigiu o Flamengo fez 21 jogos no período, tá? 2 foram dirigidos pelo Mário Jorge, técnico, inclusive, que vai substituí-lo interinamente. 11 vitórias, 1 empate, 7 derrotas. Olha, se eu olhar desse lado de cá... 59% de aproveitamento. O problema é do outro lado. Pois é. Só 7 derrotas. O problema é que derrotas foram. Quais foram as derrotas, né? Perdeu para o Palmeiras a Supercopa do Brasil, foi eliminado pelo Al Hilal na semifinal do Mundial de Clubes, ou seja, não disputou nem a final do Mundial de Clubes. Essa doeu. Perdeu a Recopa Sul-Americana para o Independente Del Valle. Perdeu para o Fluminense na final do Carioca, já tinha perdido na decisão da Taça Guanabara e antes tinha perdido para o Vasco, no jogo que poderia ter dado o título da Taça Guanabara também. E essa derrota na final tá rendendo aí nas ruas até hoje. Não foi só uma derrota, né? Perdeu sem ver a bola contra o Fluminense na final do Carioca. Então foram jogos muito importantes, os principais jogos do Flamengo na temporada, que ele foi derrotado, e ele foi derrotado de uma maneira contundente. Na maioria das vezes, ficou bem claro que o Flamengo não tinha a menor ideia do que estava fazendo sob o comando do Vitor Pereira. Agora, para ele tá tudo bem, viu, Faxina? Eu digo o seguinte, o Vitor Pereira não é um técnico barato. Não. Né? E, normalmente, não sei se o pessoal em casa tem essa noção, mas cada vez que um técnico desse tamanho em salário vai embora, gera uma multa estratosférica. Isso. E se você for olhar na contabilidade do Flamengo, a quantidade de multa que tem que pagar para técnico, olha, não é pouca coisa. Ninguém quer ser demitido, todo mundo quer fazer seu trabalho de maneira adequada, imagino que o Vitor Pereira também, né? Agora, a segurança que tem para colocar em prática qualquer ideia, seja ela a mais maluca possível, é uma multa de 15 milhões, esse é o valor que o Vitor Pereira vai levar por sair do Flamengo depois de 3 meses, pouco mais de 3 meses de um trabalho ruim. Então, os técnicos se garantem ali naquela multa, quando eles fazem o contrato, e a culpa é de quem? A culpa é de quem faz o contrato. A culpa é de quem avalia mal o técnico na hora de contratar, a culpa é de quem contrata mal o técnico sem percepção nenhuma de que aquele trabalho é um trabalho bem mediano para o valor que é cobrado, e depois tem que demitir, porque senão o prejuízo do clube fica maior. Olha quanto que o Flamengo perdeu em premiação sob o comando do Vitor Pereira. Se ele continua, a probabilidade do Flamengo não conquistar as premiações dos campeonatos que vêm a seguir seria muito alta, então se decide pela saída do treinador e assume o prejuízo de pagar a multa. Minutos, vamos voltar para o futebol. Vamos voltar para o futebol, então, depois dessa interrupção. Vamos seguir, nós estamos falando da saída do Vitor Pereira, dos custos que envolvem isso, da conta que sobra para o Flamengo pagar. Pois é, e os dirigentes não são responsabilizados por isso, né? O dirigente que contrata mal, que escolhe mal o treinador, também tem que entrar na conta da demissão. Muitas vezes, talvez seja, tem uma necessidade do Flamengo de mudar
a escolha dos seus treinadores, procurando novos dirigentes que tenham uma visão mais qualificada do mercado para encontrar o técnico que seja adequado. Você sabe quem é o técnico que todo mundo quer, né? Você sabe quem é o técnico que todo mundo quer. Todo mundo quer o Jorge Jesus, o flamenguista. A Páscoa já passou, mas todo mundo fala na volta de Jesus. O tempo todo no Flamengo se fala na volta de Jesus. O Jesus está no Fenerbahçe da Turquia. Ele vem. Ele não vai ser liberado lá porque ele está no meio do campeonato turco, ele é o vice-líder, ainda com condição de disputar o título. Ele tá na semifinal da Copa da Turquia, então a opção acaba sendo outro Jorge. O Jorge Sampaoli, argentino. O Sampaoli tem casa em Búzios, inclusive. Ele é argentino, ele circula lá tranquilamente, porque ninguém... aliás, só mais um argentino em Búzios. Um grande abraço para os irmãos argentinos. Exatamente. Então, ele circula ali tranquilamente, ele gosta muito do Rio de Janeiro, gostaria de ter essa oportunidade no Flamengo, já treinou o Santos, já treinou o Atlético Mineiro aqui no Brasil. Agora, o Sampaoli é muito bom, tem umas ideias interessantes de futebol, os times dele jogam bonitos, mas é meio difícil de trato também, tá? Então, não vai ser muito fácil para os jogadores do Flamengo trabalharem com o Sampaoli, mas ele é a opção caso o Flamengo não consiga a liberação do Jorge Jesus, que é sempre o primeiro nome, e quem vier, caso não venha o Jorge Jesus, vai sofrer com o fantasma de Jorge Jesus, que assombra todo e qualquer treinador que passa pelo Flamengo. Pois é. Bom, agora vamos falar do Fluminense, que é o atual campeão carioca, tá com a taça no armário e tem estreia na Copa do Brasil. Estreia contra o Paysandu. Paysandu do Pará, né, uma equipe tradicional do futebol brasileiro, é o adversário do Fluminense hoje, 7h30 da noite, no Maracanã. É um encontro da torcida do Fluminense com o time campeão. Quem pôde festejar no estádio na final festejou. Quem não pôde tem essa oportunidade de encontrar o time do Fernando Diniz, que joga bonito, o futebol mais bonito do Brasil. Acho que o Fluminense disputa aí com o Palmeiras, né? A melhor equipe da temporada. O Palmeiras também faz uma temporada muito boa, foi campeão paulista, embora não tenha estreado na Libertadores tão bem. O Fluminense disputa a melhor equipe da temporada com o Palmeiras, mas em matéria de beleza de futebol, o Fluminense ganha disparado de qualquer time do Brasil na atualidade, muito graças ao técnico Fernando Diniz, que tem uma maneira especial de jogar futebol, que valoriza muito a posse de bola, o toque, a qualidade do futebol, criando jogadas, abastecendo bem seu atacante, que já fez quase 20 gols na temporada, tem 3 meses de temporada, né? E o Cano já fez quase 20 gols, porque o Fernando Diniz faz essa bola chegar com qualidade ali ao ataque. E o Fluminense é sempre um prazer, nesse momento, assistir uma partida do Fluminense. Então, quem tiver oportunidade, seja pela televisão ou indo ao Maracanã, deve acompanhar esse jogo do Fluminense com o Paysandu, primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. Bom, outro jogo da Copa do Brasil é o Botafogo, que enfrenta o Ipiranga. Aí você disse assim, que Ipiranga é esse? Ipiranga deu trabalho para o Grêmio do Luiz Soares. Foi. Né? Semifinal, o Ipiranga foi semifinalista do Campeonato Gaúcho, deu muito trabalho para o Grêmio, é uma boa equipe e vai dar trabalho para o Botafogo também, porque o Botafogo não está num nível, muito alto, né? Então, não conseguiu desenvolver sob o trabalho do técnico Luiz Castro nessa temporada. No ano passado, o Luiz Castro fez até algumas modificações na equipe do Botafogo, com contratações que chegaram, e ele deu um rendimento para o time, fazendo com que o Botafogo disputasse até o final, inclusive uma vaga na Libertadores, chegasse nessa disputa, se classificou para a Copa Sul-Americana. Agora, nesse ano, não conseguiu fazer esse time ter rendimento. O Botafogo não se classificou entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Carioca. Foi campeão da Taça Rio, ou seja, tem vaga garantida para a Copa do Brasil da próxima temporada. E nessa temporada tem esse desafio frente ao Ipiranga de Erechim, um jogo difícil para o Botafogo. Vamos ver como o Botafogo se sai. O Botafogo não ficou parado, né? Muitas equipes ficaram paradas quando foram eliminadas dos campeonatos estaduais. O Botafogo jogou a Taça Rio, embora na última partida contra o Audax tenha jogado com reservas, mas conseguiu vencer os 2 jogos contra o time menor do Rio de Janeiro e conquistar a Taça Rio. Deixou o torcedor menos preocupado, mas ainda assim é bom a gente acompanhar hoje contra o Ipiranga. Bom,